Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Farolcast, esse é o nosso episódio 3. Da nossa curta história, nossa existência, é a primeira vez que a gente recebe uma convidada aqui hoje. Nós vamos ter alguém para falar sobre carreira, com foco em HS, e a conversa vai ser boa. Fica aí, não sai não, depois da vinheta. Pois bem, pessoal, Farolcast de volta, episódio 3. Nós temos hoje, como eu antecipei para vocês, uma visita diferente dos nossos demais convidados, pela primeira vez, portanto. Nós temos uma convidada aqui no Farolcast. Bárbara Silva, muito bem-vinda. Obrigada. Nós, primeiro, queremos te agradecer aqui em nome da equipe da Farol pela presença. E eu queria que você... primeiro, se apresentasse de onde é que você vem, o que você faz, por onde é que você passou na sua carreira, para a gente começar a conversa. Tá ótimo. Bom, primeiro eu que agradeço pelo convite. É uma honra, é o meu primeiro podcast. Então, a gente está combinando isso já tem, acho que desde o ano passado, né, Miguel? Mas a Bárbara já participou como contribuinte de um Farolcast nosso na época do Spotify, lembra? Já sim. Eu vou pedir para o nosso editor subir o rótulo do nosso Spotify. Lá, quando a Bárbara falou sobre carreira, sobre formação do pessoal de segurança lá, isso. Um ano atrás, mais ou menos, né, Bárbara? Foi isso mesmo. Foi quando a gente começou a conversar um pouquinho sobre fazer isso aqui. Bom, falar um pouquinho de mim, isso pode durar 1 hora ou 15 minutos, né? Mas... é o seu tempo. Falando da Bárbara como pessoa, né? Eu sou casada com o Gabriel, engenheiro também. Sou filha do Dênio, engenheiro também. Filha da Leila, bancária, e irmã do Rafael, que é engenheiro também. Eu nasci em Brasília, a gente foi para Belo Horizonte quando eu tinha 4 anos, meu pai foi fazer um mestrado lá, e acabou ficando, fez doutorado, e a gente fez a nossa vida lá, né? Eu saí de Belo Horizonte depois que eu me formei, eu sou engenheira civil por formação, tenho MBA em gestão estratégica de negócios, e assim que eu formei, eu queria alçar outros voos, eu queria realmente ter a minha independência. Então, eu passei num trainee de uma construtora grande, nacional, fiquei por lá 9 meses, depois vi que não era bem aquilo que eu queria para mim, comecei a procurar outras coisas, foi quando eu entrei na maior empresa que eu já trabalhei, e onde eu trabalhei por mais tempo. Entrei também como trainee de projetos, e aí nessa minha trajetória toda aí, eu atuei em diversas áreas, eu atuei em projetos, operações, manutenção, saúde, segurança e meio ambiente, que lá a gente chamava de IHS, atuei como engenheira, supervisora, coordenadora, até chegar o último cargo que eu tive, que foi como gerente. E hoje eu sou consultora numa grande multinacional também, consultora de grandes mineradoras, vários setores aí da indústria, e sou mentora de carreira. Ok, muito bem. Bom, da engenharia civil até a mentoria de carreiras, que é a sua atual posição, você percorreu um número de posições, um número de desafios específicos, né? Por onde você passou até agora? O que seus olhos viram que você poderia dividir com a gente para contar para o nosso público? Nem sempre o nosso público é apenas de EHS, na verdade a gente tem um público diverso. Legal. Quando você analisa a estatística do Farolcast, você vê a diversidade de posições, tanto em relação à formação quanto em relação à hierarquia que nos acompanha. Obrigado, gente. É uma honra estar com vocês. E eu sei, porque eu conheço um pouco da sua história, que você passou por posições muito diferentes para estar agora como mentor. O que, aliás, um pouco que credencia você para a mentoria. Exato. Conta para a gente esse passo a passo que você teve desde então. Tá, vamos lá. Então, para começar, eu mudei muito, né? Eu morei em 6 cidades em 8 anos. 6 cidades diferentes em 8 anos. Fiz 6 mudanças em 8 anos. Então, eu atuei na área de operações, como engenheira de operações e como coordenadora de operação também. Atuei como supervisora de manutenção também, da maior fábrica que tinha até então, né? E também atuei como gerente de saúde, segurança e meio ambiente em setores diferentes, digamos assim, com responsabilidades diferentes. Era um setor, onde eu trabalhava, era um lugar muito masculino, predominantemente masculino. Por muito tempo, eu fui a única mulher no nosso setor, enquanto eu estava na área de operações. E
E eu fui a primeira mulher a ser coordenadora industrial na época. E até hoje, ninguém mais ocupou essa posição depois que eu saí, como coordenadora mulher industrial. Hoje estou como consultora também numa grande multinacional. E aí é o que você falou, né? Eu sou mentora hoje justamente porque eu tenho uma experiência muito grande em diversas áreas, em grandes corporações, e eu cresci muito rápido. Né? Eu fui de trainee a gerente em 5 anos. Pois é. E é uma... E foi uma... Pelo que a gente conhece do que você já fez, Bárbara, me deu a impressão de que cada vez que você fez uma transição dessas que você andou na horizontal e na vertical. Sim. Né? Na horizontal em relação às áreas de atuação, produção, manutenção, EHS. São 3 áreas que são mutuamente conflitantes, diga-se de passagem. Sim. A produção versus manutenção, manutenção versus segurança, EHS. Operação versus EHS. Esse EHS tanto é meio que papel, pera, tesoura ali, né? Nessa exatamente. história. É interessante isso. Você conseguiria dizer um legado que cada transição dessa tem te deixado como história? A transição ou a experiência na produção te deixou uma herança, um legado diferente dos outros demais e assim por diante? Você conseguiria, não precisa citar todos, evidentemente, que a gente pudesse refletir aqui com você? Assim, lógico que todos causaram algum impacto em mim, né? Eu acho que, tanto na operação quanto na manutenção, eu diria assim, a operação era a área que, se você me perguntar, das áreas que eu atuei, qual que eu mais gostei, que eu me sentia mais à vontade, era a área da operação. Né? Por quê? Porque na área da operação eu acho que foi onde eu consegui entregar os melhores resultados e onde eu me sentia mais à vontade para fazer e tomar decisões e pensar de forma lógica e tal. Quando eu fui para a área de HS, foi uma área na qual eu parei de tomar, digamos assim, não era mais eu quem tomava as principais decisões. Eu era uma área totalmente de influência. Quem executa é a operação. Quem cumpre com os procedimentos, com que a segurança, a saúde e o meio ambiente falam, né? É a operação e a manutenção. Então, para mim, a maior diferença entre elas foi essa. Sair de uma área de tomada de decisão, de fim mesmo, a área fim do negócio. Execução. Execução pela hierarquia, talvez. Suporte, né? Exato. Esse é um negócio que me chamou muita atenção no seu perfil, sabe? Porque a área de influência, ela vai tomando conta do panorama à medida em que você progride na carreira. Assim Sim. eu consegui entender, né? Então, assim que você foi carregando a sua bateria, eu diria para você, com repertório, até mesmo de vocabulário. Com certeza. De saber do que os outros estão falando. Exatamente. De então, entender. Falar sobre uma manutenção no elevador de canecas, sem saber assim. que tem uma correia, uma caneca, um autorredutor, sem saber um que pode ser de contra-recuo. corrente ou de lona, né? De lona, quer dizer, influenciar as pessoas sem esse repertório seria mais difícil, né? Muito. E, inclusive, eu acho que grande parte do meu sucesso na área de HS é porque quando a gente precisava fazer alguma coisa, implementar alguma coisa diferente, fazer uma campanha diferente, eu sabia exatamente o que o meu colega da área de operação de manutenção ia sofrer ou não, qual que ia ser o impacto nele, porque eu já estive no local dele, eu já estive na posição dele, de ter alguém de segurança vindo me falar alguma coisa e eu sei exatamente o que aquilo pode me causar. E aí eu acho que essa experiência que eu tive anterior à área de gestão de riscos, né, que me possibilitou ter uma influência maior, porque eu tinha um bom relacionamento com todas as pessoas que estavam ali e elas até me respeitavam e levavam em consideração o que eu falava, porque eu nunca chegava decretando alguma coisa. Era sempre na base da conversa, da influência, falar, eu sei que isso vai te impactar, mas a gente precisa fazer. Como que a gente vai fazer da melhor maneira? Isso é interessante, porque você dá a entender para a gente que você teve uma etapa de formação profissional muito extensa no tempo. Né? Desde a sua formação como engenheira civil, né? Desde a data que você se formou, até o dia em que você passou a influenciar pessoas quase sem nenhuma outra munição. Porque me parece bastante claro assim, que quando você assume essa posição de EHS e outras áreas de influência, né, a hierarquia já não manda muito, você não tem muito poder hierárquico, né, de admitir, de demitir, de promover.
né? É no máximo reconhecimento, uma coisa assim, mas é uma coisa mais suave. Né? Então, o percentual de resultado que você tem pela eficácia da influência sobe muito. E o vocabulário da produção, né, que é muito específico, a terminologia é muito específica, né? As variáveis de medição da produção são muito específicas. A mesma coisa, tem um universo, do mesmo modo que a gente fala das variáveis de segurança, de gestão de riscos, tem um universo atrás de confiabilidade e manutenção. Tem. É uma ciência. Né? Manter o ativo operacional confiável é uma ciência. Né? E se você se mostra capaz de entender aquele universo a ponto de colaborar, você acha que isso que mudou as coisas? Eu acho que isso e também... eu acho que grande parte do nosso trabalho é entender qual que é o objetivo dele. Por que você está ali. E aí, conforme você foi falando, eu me lembrei que assim que eu migrei para a área de HS, o RH estava fazendo um mapeamento para a gente... Um mapeamento interno deles. E aí eles precisavam conversar com a gente sobre a nossa área, o que a gente entendia da área, a estratégia da área. E eu lembro que teve uma vez um BP... meu, que veio fazer esse mapeamento comigo, assim, eu tinha acabado de entrar na área de HS. E o que eu vou falar pode ser um pouquinho polêmico, talvez, mas eu defendo o que eu digo aqui, que ele me fez enxergar, ele me fez a seguinte pergunta. Se um dia a empresa chegar no ponto de começar a ter que cortar, né? Não foi bem essa a pergunta que ele fez, mas foi o que eu entendi. Assim, se chegarmos num ponto que a gente só precisa entregar o produto final, né, a gente precisa entregar para o nosso cliente, você acha que a sua área está diretamente envolvida nisso? E eu respondi, não está. Não sou eu que produzo, não sou eu que executo, não sou eu que embalo, não sou eu que levo. Que vende. Nada disso. Eu estou aqui para que eles façam isso dentro das regras, regulamentações, protocolos, procedimentos, tudo que foi estabelecido. Então, a partir dali, naquela conversa com ele, eu entendi muito bem qual que era o meu papel. O meu papel, naquele caso, era entregar o produto final, era fazer com que a operação entregasse o produto final da forma mais segura, respeitando o meio ambiente, mantendo as pessoas seguras, voltando para casa da mesma forma que elas chegaram, ou até melhor. E, a partir dali, eu tive uma posição de eu sei qual que é o meu lugar aqui. Eu sei qual que é o meu lugar e eu sei o que eu vou precisar fazer para conseguir com que eles façam da maneira que a gente espera que eles façam. Esse é um raciocínio interessante. Quer dizer, mesmo sabendo que você não estava na linha, vamos dizer assim, vital da produção, né, de que ela não dependia de você para acontecer, como tornar-se tão importante que as pessoas passassem a considerar meio que loucura seguir sem o apoio da área de HS. De maneira geral, é como se a gente perguntasse, bom, funciona? Funciona. A pergunta é, por mais quanto tempo você quer? É sustentável? Exatamente. Exato. Mas aí aquilo me fez perceber muito qual que era o meu papel de suporte. Até para eu não subir num salto de que o meu procedimento é mais importante do que qualquer coisa que aconteça aqui. Se eu tiver que parar essa operação, eu vou parar, independente do motivo que for, quão grave for, sem fazer uma análise. Então, isso me colocou num caminho de realmente... Eu estou aqui para suportar e eu preciso que eles façam com segurança. Como que a gente vai fazer isso em conjunto? Não eu vou lá e faço com segurança. Você vai fazer com segurança. Mas você tem que entender a importância da minha área também. A propensão a risco, né, ou a aversão a riscos, é um negócio tão delicado que para 10 cabeças você tem 11 pensamentos. Né? É uma coisa muito variável. Então, você tem uma diversidade de repertório. Mais uma vez, a gente volta para o filme que deu origem à série, né, Bárbara? Tem uma diversidade de repertório que te permita convencer gregos e troianos, né, de que, seja por qual razão for. Né? A gente pode falar dos aspectos de uma boa gestão de riscos na confiabilidade de ativos. A gente pode falar sobre a reputação da empresa. Até a parte civil entra nisso, se você quiser pegar nesse. Sim. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais esses argumentos têm peso, né? Então, eu acho que carregar a bateria como você fez aí é importante, que agora você vai ter que dar uma palhinha para a gente aqui. Tá? Nem todo mundo pode fazer a categoria de movimentação que você fez. Né?
não é comum que Não. as pessoas façam tantas e boas mudanças assim, né? Sem encontrarem uma barreira definitiva, uma barreira que, enfim, impeça que siga à frente. Como é que uma pessoa, como é que um colega da área de segurança, né? Eu vou chamar, a gente raramente fala esse termo para dominar, a gente fala porque, enfim, é mais comum, mas a gente chama aqui de profissional de gestão de riscos. Mas como é que um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, consegue essa diversidade de formação sem fazer? Você tem alguma dica para dar para a gente, na sua parte como mentora? Então, eu acho que eu tenho, sim, algumas dicas, porque, assim, não se engane, eu tive barreiras, né? Eu tive obstáculos que eu tive que superar para conseguir chegar aonde eu cheguei, né? Mas esse é justamente o papel do mentor, né? Quando uma pessoa não... o mentor nada mais é do que uma pessoa que está pelo menos um passo à sua frente. Então, ele já passou por alguma coisa e ele vai conseguir te dar o caminho das pedras. Ele vai te dar a vivência dele, ele vai te dizer qual que é um atalho para chegar Encontrar um mentor, rápido. Então, é um passo importante. Eu acho que encontrar um mentor é um passo muito importante. E eu tive vários mentores durante a minha trajetória, né? Mas aí, falando um pouquinho sobre o que eu passei, alguma dica que eu posso dar o profissional de segurança, quando ele chega numa área, seja ela qual for, qual indústria que for, é o que você falou, faz muita diferença você entender do que os outros estão falando, quais são as dificuldades deles, e se fazer presente quando for necessário e quando você achar que faz sentido também. Então, todas as vezes que eu sentei para conversar ou que eu entrei numa área nova, né, vamos deixar bem claro que a minha experiência, o meu reconhecimento em gestão de riscos não foi por conta de uma formação, de uma certificação que eu tive, foi por conta da minha experiência. Né? Assim como a manutenção que eu já toquei durante algum tempo, não foi por eu ser engenheira eletricista ou engenheira mecânica. Foi por saber, talvez, lidar com as coisas de uma certa forma, na qual a gente conseguiria obter os resultados, na qual eu consegui. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, existe uma maneira segundo a qual os problemas são resolvidos na produção. Existe uma lógica de solução de problemas. Existe. Há variáveis importantes. Eu vou usar uma palavra que depois, editor, sobe o rótulo para nós, o trade-off. Uhum. Há trade-offs típicos de cada área. Sim. Né? Investimento de curto versus longo prazo é um trade-off comum em todas as áreas. Risco versus benefício é um trade-off comum em todas as áreas. Você está dizendo que o mentor, como você é hoje, ajuda no processo de entender esses trade-offs, essas trocas que a gente faz. Sim. Mais rapidamente e não cantar rock na igreja, é isso? É justamente isso. Às vezes você está com alguma dificuldade... Bom, só um negócio. Eu sei que canta rock na igreja, tá, pessoal? Eu sei que tem músicas de adoração que são no estilo de rock. Vocês entenderam o que eu disse, né? Vamos lá, todo mundo entendeu. Mas é exatamente isso. Às vezes alguém está vivendo alguma situação, algum dilema, algum problema, tratando com uma pessoa que pode ser difícil e tal, e por eu ter passado por tantas áreas, em tantas cidades, e ter tido sucesso nisso, dificilmente alguém me vem com alguma questão que eu não consiga correlacionar com algo que eu já vivi, que eu consigo que eu não consiga traçar estratégias. Então, e dizer, se for por esse caminho, isso pode acontecer, se for por esse caminho, isso pode acontecer. O quão disposto você está a correr esses riscos e qual é o resultado que você espera. Né? Então, voltando para a pergunta anterior, o que eu acho que um profissional de segurança pode fazer para ter esse repertório? Claro, ele pode procurar mentores, mas ele, na área dele, ele pode ter curiosidade bastante e mostrar interesse para as demais áreas, que ele está ali para ajudar. A gente já falou sobre isso antes, que, para mim, um profissional de segurança, ele vai ser bem-sucedido quando ele chega na área e a pessoa fala, não, que bom que você está aqui. Me ajuda aqui, estou com um problema. Preciso executar alguma coisa, não estou sabendo como fazer e está perigoso, a gente tem um risco aqui. Ao invés de o profissional de segurança chegar, e muitas das vezes acontece, da equipe que está ali trabalhando, seja ela de manutenção, de operação, de infraestrutura, do que for, e falar, putz, chegou o técnico de segurança. Vai parar a atividade. Disfarça, ele vai parar. Né? E eu acho que é essa a diferença. E quando você mostra para as áreas que são suas áreas clientes, né? Porque a gente tem clientes internos, quando você mostra para esses clientes que você está ali interessado em saber qual que é o problema deles, qual que é a dificuldade deles,
qual que é a dor deles. E você vai procurar maneiras de trabalhar em conjunto para resolver, entendendo de fato o que eles passam, eu acho que a sua chance de sucesso é maior. Ao invés de você subir no salto e falar, não, o procedimento é esse aqui, toma, e é assim que você tem que fazer. Você tá ciente de que você está quebrando uma geração inteira de modus operandi, né? Você tá contribuindo para um movimento gigantesco de mudança de perspectiva, até mesmo da justificativa de ter ou não ter um profissional de riscos, né, de gestão de riscos na equipe. Porque, descontando o fato de que é uma questão legal, né, todo mundo conhece do que eu estou falando aqui, né, nós temos uma lei que determina, acima de certo risco, de certa quantidade de funcionários, a presença de um profissional. Ele pode ir além disso. Quer dizer, é lógico que nós não vamos contestar a utilidade da lei, essa não é a ideia da conversa. Mas o que você está dizendo, olha, é possível ser e se comportar como um agente que empurra a equipe para cima e para frente, né, com aquela parcela de conhecimento. O conhecimento está disperso pela sociedade. Né? Ninguém sabe tudo de tudo. Então, e é por isso que Kaizen funciona. Né? E muitas ideias são montadas a partir de ideias anteriores. É por isso que no Kaizen é proibido criticar. As coisas mais tapafúrdias que aparecem lá, fala, não, peraí, deixa ele acabar de falar, é importante. Então, eu acho que o que você está tentando dizer para a gente aqui é a importância de modernizar o estilo de gestão. Né? É mais moderno isso é mais positivo para o negócio, independentemente da área que receba esse apoio, manutenção, produção e tudo. Você tem uma história para contar de sucesso que você tenha acompanhado nessa intervenção positiva para resolver o problema que você tenha acompanhado, tenha visto acontecer? Tenho. Eu acho que eu tenho alguns. Você foi falando aí, eu fui lembrando assim, coisas que nós já conversamos antes também, né? Não só para um profissional de segurança é importante se mostrar aberto, interessado, procurar sempre aprender, estar curioso para poder achar as melhores soluções, mas como qualquer profissional, na minha visão, né? Quando o profissional de segurança se coloca nessa posição de ouvir o seu cliente e tentar ajudá-lo, você começa a construir uma relação de confiança. E eu acho que, para mim, uma das coisas mais importantes nas relações como um todo, não só profissionais, é a questão da confiança. É você poder, no caso que a gente está falando aqui, como operação, conversar com a segurança abertamente e falar, da forma como você está propondo, não dá certo, por isso, por isso, por isso. Se for um profissional que é muito fechado, ele vai virar e falar, mas é assim que tem que fazer, o procedimento diz isso, se vira. Se for um profissional mais aberto, ele vai falar... Se for um profissional mais aberto, ele vai ouvir e falar, realmente, esse procedimento está muito engessado. Assim como a gente sabe que muitas normas hoje em dia são normas muito antigas e que não foram revisadas e hoje tudo muda o tempo todo, as normas não acompanham, né? Então, eu acho que, falando em termos de confiança, né, o exemplo que eu vou dar é um exemplo de confiança. Como eu falei, o meu crescimento ele aconteceu, na minha visão, muito pela minha vontade de aprender e de fazer bem feito, né, de trazer resultados, do que uma escola que eu estudei. Né? Então, como eu disse, eu não tenho formação em mecânica, elétrica, em segurança, em meio ambiente. Tudo que eu aprendi fazendo. E eu me lembro quando a minha primeira posição de liderança foi uma posição de liderança de manutenção. Eu virei supervisora de manutenção na maior fábrica que a empresa tinha até então. E eu tinha 27 anos na época, eu tinha menos, eu tinha uns 26, 25 anos. E eu fui assumir uma equipe de 12 homens, todos mais velhos, e todos sabendo o que faziam, eram mecânicos e eletricistas. E aquilo, para mim, foi extremamente desafiador. E aí, já contando o final da história, antes de terminar a história, eu me dei bem nessa posição. A gente
conseguiu fazer uma parada anual lá dentro dos custos, dentro do prazo, sem acidente. Mas tá, como que eu fiz isso? Na minha visão, construindo uma relação de confiança. Eu me lembro quando eles foram fazer a passagem de bastão do antigo supervisor para mim, que colocaram todos aqueles marmanjos dentro da sala, com uma menininha, e falaram, tá aqui, ó, é ela que vai assumir agora. Que eu lembro que eu me abri completamente, falei assim, gente, como supervisora de manutenção de vocês, o que eu estou aqui para fazer é para facilitar a vida de vocês, para suportar. Lógico, eu tenho que ter uma visão um pouco mais estratégica, tomar as decisões, mas todas as minhas decisões serão pautadas nas informações que vocês me trouxerem. Então, podem saber que eu vou perguntar muito, não porque eu estou duvidando da sua resposta, mas é porque eu não sei do que você está falando. E eu vou te acompanhar demais e eu vou sempre pedir a opinião de vocês para que eu consiga fazer com que a nossa equipe entregue o que precisa ser entregue. E eu acho que deu certo. Porque eu sei que deu certo, porque daí para frente eu fui só crescendo cada vez mais. Mas eu acho que ali, a relação que eu tinha com a minha equipe, com as pessoas que estavam ali, era realmente de confiar neles e que eles confiassem em mim a partir da minha confiança neles. Esse é um negócio interessante, que você mencionou duas coisas que eu acho que merecem um reforço aqui, Bárbara. O primeiro ponto é que é o poder da pergunta estruturada. Não é da curiosidade ou da implicância. Né? Muitas vezes a pergunta ela é desprovida de objetivo, né? Muitas vezes é para checar, para pegadinha e tal. Não é disso que a gente está falando, eu sei que você não quis dizer isso. Mas essa pergunta que você faz, ela tem o poder de iluminar o pensamento. Né? Quando ela é de fato bem intencionada, e a gente a gente fica tangenciando um pouquinho a confiança, a gente vai acabar voltando ao tema daqui a pouquinho. Mas ela é tão importante que a gente usa o método de perguntar para entender o que aconteceu naqueles 5 porquês, por exemplo. Não tem que parar no 5, não tem que chegar no 5, não tem que parar no 5. Pode ir além. Mas o poder de esclarecer, de iluminar o pensamento, né? O fato de você organizar a resposta, né, a uma pergunta bem feita, bem elaborada, é arrasador. Eu completamente concordo com o que você falou aqui agora. Eu também concordo demais, totalmente, com a sua visão de confiança do processo. E isso aqui eu acho que é um ponto sensível da atuação do profissional de GHS. Eu digo isso por ter observado por tantos anos, eu tenho uma carreira muito próxima da sua, né, décadas antes, né, diga-se de passagem, mas eu acompanhei muitas vezes as cenas que você falou agora. Sim. Né? O que tem de barreira para ser vencida é de que maneira alguém de GHS conquista a confiança da equipe e se mostra como um contributor, alguém que possa fazer o papel de ajudar a resolver problemas e mereça a confiança. Porque confiança é que nem amor, é uma chave que se abre de dentro para fora. Começa em você, né? É uma porta que internamente você abre ou não. Se eu te pedir confiança, não adianta. Você vai ter que me dar confiança. Né? Independentemente de eu pedir ou não. Se eu merecer, eu recebo de você. Se não, não. Então, eu acho que construir relações de valor. Né? E aí, eu acho que eu consigo ver claramente você emendando os pontos. Né? Assim, dá para ver o desenho que você faz. E o desenho que você faz por estar presente, você passa a merecer confiança, você passa a ter repertório, você passa a pensar com empatia, que isso é importante também. Muito. Né? E as coisas vão se unindo. Né? No final você forma um bolo, né? E você já não sabe mais quem é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança. Ele se mistura naquela amálgama lá. Né? Ele coloca o melhor dele com a confiança que a equipe tem que ter, ou desenvolve nele, por pura e mera empatia. Sim. É interessante a maneira como você costurou esses pontos aí. Mas é isso mesmo. Para mim, em toda a minha trajetória, seja na segurança, na manutenção, na operação, eu acho que eu costumo falar quando, por exemplo, entrevistas de emprego, né, que te perguntam, mas como que fez para você chegar
a gerente em 5 anos, por exemplo. E a minha resposta real para isso, assim, bem honesta, eu nunca coloquei como meta a gerência. Nem a coordenação, nem a supervisão. Eu, enquanto trainee engenheira ainda, a minha principal, sempre e até hoje, o principal objetivo do meu trabalho é fazer bem feito o que eu faço. Eu quero entregar um resultado de qualidade, eu quero fazer uma entrega com excelência. Sempre foi assim. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso aprender com quem sabe mais. Então, quando eu chego numa manutenção e começo a falar com a equipe que eu estou, inclusive, naquela primeira conversa, eu acho que fica muito claro que o que eu falei para eles foi: eu estou um nível abaixo de vocês. Vocês são detentores de conhecimento. Eu estou como supervisora, mas quem sabe o que fazer mesmo aqui são vocês. Mas, mais uma vez, não se enganem. Eu vou estudar muito para conseguir tomar as melhores decisões para que essa equipe entregue os resultados que tem que entregar enquanto manutenção dessa fábrica. Interessante. Isso que você falou agora tem um nome, chama liderança situacional. Só que você está se autoliderando situacionalmente. Uhum. Né? Eu não sei, bom, essa conversa a gente não teve no pré-pauta. Não. É interessante ver como você organiza esses conceitos, né? E você se move sozinha. Né? Porque, falando sobre liderança, nesse caso situacional, é quando você tem estilos móveis de liderança conforme a equipe, conforme os membros da equipe. Você separa... Sim, vamos lá, deixa eu fazer um disclaimer aqui, gente, né? Uma espécie de exceção à regra. Eu não estou querendo afirmar que tudo que a gente faz na vida, no trabalho, na vida profissional, né, pode ser esquematizado em quadrantes, em triângulos, essas coisas assim. É um pouco perigoso pensar a vida assim. Eu sou uma pessoa um pouco cautelosa com relação a modelos gráficos. Eu adoro trabalhar com... O meu modelo de segurança é um partenãozinho, aquelas colunas. Eu tenho 6 colunas que eu sigo há anos, que eu me tornei fiel porque funcionaram muitas sob sol, sob chuva. Então tá. Mas eu não acho que seja tão fácil desenhar o ser humano. Né? É um troço amorfo, assim, um negócio que muda no tempo e no espaço. A cultura é um troço geograficamente mutável, né, no tempo, na sociedade, no contexto. Só o que aconteceu com a pandemia. Eu não vou nem falar que vou derrubar meu negócio aqui. Vai derrubar meu Farolcast no começo da carreira. Não posso nem falar, mas olha o que aconteceu conosco. Olha o que aconteceu com os processos de aversão e propensão a risco. Sim. Quando um elemento novo entrou. Então, assim, isso ainda vai dar um podcast à parte. Eu vou gravar um Farolcast sobre isso. Se o YouTube não me cortar antes. Mas, brincadeiras à parte, Bárbara, a gente falava sobre liderança situacional, que é um modelo de liderança. Uhum. Você estabelece a maturidade, que também não é fixa, ela não é rígida, ela muda conforme uma promoção, um acidente, um evento não esperado, uma mudança muito, muito brusca de processo, algo tipo disruptivo, por exemplo, altera a maturidade da equipe e você precisa entender quando aquilo aconteceu. Você me mostrou que você tem um espelho também, em que você se enxergava como um líder situacional, né, e que você própria tinha a sua maturidade para ser preservada ou não. Por isso que você se colocou no nível de maturidade anterior ao que você tinha quando você chegou lá. Isso é muito bacana de ouvir. Eu nunca tinha ouvido isso desse jeito. Eu talvez tenha atuado dessa forma sem dar o nome, né? Você deu o nome agora, mas eu até produzi um conteúdo recentemente no qual, para mim, ainda hoje, né, existem líderes que acham que eles são superiores e eles tratam as pessoas diferente. Para mim, enquanto líder, que já fui muitas vezes, né, no papel de gestora mesmo, eu não tratava as pessoas diferente. Né? Então, eu me ajustava à necessidade delas. Então, é lógico que um líder, quando ele vai falar com a sua diretoria, ele vai usar uma linguagem. Quando ele vai falar com o chão de fábrica, ele vai usar outra. E não inverta a ordem. Exato. Mas o que eu quero dizer eu ajusto a minha linguagem ao meu público, mas eu não ajusto a forma como eu trato as pessoas. Eu acho que, para mim, a principal lição é essa.
E o que eu fui vendo ao longo dos anos também, às vezes até fazendo comparações entre pessoas, é que realmente aquele líder que se coloca enquanto pessoa no meio de outras pessoas, ele consegue resultados melhores. Eu consegui resultados assim, sempre me colocando como pessoa no meio de outras pessoas, não como pessoa superior no meio de pessoas inferiores que estavam ali. Só porque eu estava na hierarquia acima deles. Eu acho que isso também pode ser um pouco polêmico, mas... Não, não é polêmico não, você tem toda a razão. Esse modelo pode ter que ser assim, ajustado mais finamente, dependendo do contexto cultural em que você está. Sim. Há equipes que suportam melhor esse tipo de, vamos chamar de democracia na liderança, e outros que são menos. Sim. Né? Esse livro aqui, ó, que está aqui, The Culture Map, da Erin Meyer, ele não fala da cultura do Brasil, aí você vai ter que ler Darcy Ribeiro, uma coisa um pouco mais brasileira. Mas esse livro é um livro que mudou a minha cabeça com relação à cultura. Eu li ele há uns 8 anos. E eu tive um choque quando eu li o que realmente era a cultura que eu pensava que era de um jeito. Eu trabalhei fora do país e foi o choque que eu levei. A gente já conversou sobre isso também. Eu nunca imaginei que fosse ver aquilo que eu vi. Esse também é um outro Farolcast que eu prometo gravar para vocês. Então, eu achei interessante essa sua visão, porque essa capacidade de se moldar a situação sem que alguém a empurre para isso, né, é interessante isso. E aí, bom, a gente falou de um negócio chamado liderança situacional. É só um quadradinho, é um modelo gráfico e tal. Sim, eu vejo com simpatia, mas não com fidelidade técnica. Aquilo lá, o ser humano é um pouco mais complexo do que isso. Sim. Talvez muito mais. Mas é um modelo que você pode usar. Funciona em muitos casos. Ele reflete, vamos dizer assim, uma boa parte dos casos de conflito de maturidade que você encontra. Beleza. Então, beleza. Funciona o suficiente. Isso estaria... O consultor que não fala inglês não ganha dinheiro, né? Você que é consultor agora já sabe disso. Nós consulteis. Tenho consulteis. Aí a minha pergunta vai, então, aproveitando essa deixa do consulteis. Liderança situacional é um soft skill, que a gente chama. Né? É um negócio que começou nos anos 80, é um tema, assim, nada do que eu conheço agora, que está em voga agora, começou há menos de 30 anos. A gente vê aqui no Brasil, acha que começou ontem. Eu tenho uma preocupação genuína com o charlatanismo, sabe? Que bom. Não sou muito afeito a essas coisinhas que nós descobrimos um negócio, jura. Né? Então, quem me conhece sabe da minha preocupação para evitar que a gente tenha... Assim, faça essa adoção impensada de coisas que foram testadas, até em desuso, já caíram de moda e vieram para cá, porque... Depois a gente pode falar sobre isso, mas liderança situacional é um soft skill que você desenvolveu muito bem. Tá? Como mentora, né? Quando você vai pegar um mentorado, uma mentorada que precisa percorrer esse caminho, quais outras habilidades pessoais, soft skills, tá, gente? Tá, beleza. Você poderia colocar na fila de interesses que você diz, não, isso aqui é importante você desenvolver, isso faz parte do sucesso de uma carreira na área de HS ou não? Você não deve ser limitado de HS, né? Não. A sua mentoria vai além de... Vai. Então, se eu for um trainee e quiser ser mentorado por você, eu posso? Pode, se você for um trainee de logística, por exemplo. De RH? Consigo ajudar, consigo. Eu não sei se eu chamaria de uma soft skill, assim, mas uma das coisas que eu percebo que faz muita diferença e que talvez as pessoas não parem muito para pensar sobre isso, né? Eu sempre fui uma defensora de que o básico bem feito te destaca. Se você fizer o que precisa ser feito, vai te destacar. Por quê? Porque a gente está numa geração, digamos assim, e numa época que a gente está querendo colocar uma inteligência artificial para operar num lugar que você não tem os processos básicos acontecendo. E eu
eu sempre digo, e algumas pessoas não gostam quando eu falo assim, porque parece que eu me diminuo. Mas eu não sou uma pessoa que é gênio, né? Eu não sou uma gênia. Eu nunca fui de assim, ter ideias mirabolantes, ser extremamente criativa. Mas eu sempre fui muito do esforço, de procurar saber o que eu não sabia, de procurar conhecimento e de investir em mim mesma para conseguir melhorar aquilo que eu achava que eu precisava melhorar. Então, para mim, uma das coisas que eu sempre falo, o básico bem feito te destaca. Porque não é porque todo mundo tem a informação na palma das mãos hoje em dia que todo mundo procura essa informação. Então, assim, se você é uma pessoa que, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre audiovisual. Se eu quiser saber como monta um estúdio de podcast hoje em dia, eu posso sentar e falar. Não, é difícil demais. Não faça isso. É difícil, né? Poxa, é difícil, não sei como fazer, vou ter que perguntar para alguém como faz. Ou eu posso ir no YouTube, como você fez, e aprender na marra. E hoje em dia tem tudo no YouTube. Tem. Né? Então, como eu disse, o meu sucesso, o meu crescimento não foi em função da minha faculdade de engenharia civil em si. Lógico que teve muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu evoluí lá. Mas, em grande parte, o que eu fazia no meu dia a dia com constância era o básico bem feito. Você sabe que eu comentei para você um pouquinho antes de ligar as câmeras aqui, que a gente tinha uma função, o Farocast tem várias missões a cumprir, né? E uma delas é devolver isso, essa parcela de conhecimento que eu, pessoalmente, adquiri das redes ou da existência da internet em si, né? Através do YouTube, eu sou pré-YouTube, né? Eu sou eu sou a época do Mirk. Eu sou pré também, mas eu sou menos que você. O negócio é hard, quase no beat, né? E eu acredito que você tem... o conhecimento está tão disperso que o desafio seja talvez organizar a informação. E aí eu acho que você tocou de novo num ponto vital dessa conversa nossa. Entre as habilidades, né? Eu acho que a capacidade de priorizar, eu não sei se isso é propriamente uma habilidade, um soft skill. Porque como não é pessoal, assim, né? Que foi o que eu disse. Eu não sei se é um soft skill, mas assim, um dos meus aprendizados, né, uma das minhas conclusões de sucesso na carreira foi sempre me esforçar e fazer bem feito. Mas tem faltado isso no mercado. Exato, por isso que te destaca. Então. Por isso que te destaca. Porque as pessoas acham... Vou te dar um exemplo assim, muito básico para tentar fazer as pessoas entenderem o que eu estou falando, mas bem básico mesmo. Vamos supor que você faz parte de uma equipe na qual tem uma reunião semanal. Todo mundo tem que estar lá, sei lá, toda quinta às 10 horas da manhã para falar com a sua liderança os resultados, discutir próximos passos e tal. Se você for aquele cara que chega atrasado nessa reunião toda semana, você vai ser o cara que vai ser lembrado como o cara que se atrasa. Um cara que se atrasa, talvez até inconscientemente, passa uma visão, né? uma percepção aos demais de desleixo, de desorganização e talvez até um pouco de egoísmo, porque o seu tempo é mais importante que o meu. Estou aqui te esperando e você não chega no horário. Né? Se você consegue chegar com pontualidade em todos os seus compromissos, né, respeitar o seu tempo e o tempo do outro, isso te destaca. Porque hoje em dia, em grandes organizações, tem um monte de reunião que a gente fica 5, 10 minutos parados porque 3 ou 4 pessoas não chegaram. E aí, vamos pensar. Eu sou um gestor, eu tenho uma equipe. Tenho o ciclano ali que está sempre atrasado. Isso já me passa uma percepção, isso já começa a criar coisas na minha cabeça de vários outros aspectos dele. Então, se ele chega atrasado, ele está desorganizado, né? Ele está desleixado, ele talvez seja um pouco egoísta. Isso não estou falando que as pessoas pensam assim sempre, mas no nosso inconsciente, algumas atitudes nos causam certas percepções, é do ser humano, né? E aí o gestor ali está com uma posição de promoção. Você quer o cara organizado, pontual, que te entrega no horário, que conversa, que se comunica? Ou você vai pensar primeiro aquele cara que se atrasa sempre? Então, a pontualidade é um dos pontos que eu acho super importante. Eu sempre valorizei muito. E eu sempre dei muita importância para isso. Eu trouxe um exemplo muito básico do que eu penso para trazer a pessoa. O básico bem feito te destaca. No caso da pontualidade, ele pode até não te destacar, mas ele não vai te diminuir. Se você atrasar, você vai
vai causar uma percepção ruim. E esse é um negócio tão cultural brasileiro, né? Muito. Incrivelmente, assim. A lida com o horário é realmente um problema. E só um comentário que eu vou fazer aqui, que é bastante específico para o Brasil. Primeiro, lá fora não rola fazer isso. Não mesmo. tente. Não tente. Aconteceu uma coisa comigo que misturou falta de padrão cultural com a visão de tempo e pontualidade que eu tenho como brasileiro. Porque o fato de eu estar aqui falando sobre isso não quer dizer que eu sou brasileiro. Eu também. E eu erro como brasileiro, tudo. E nós temos... Eu morava nos Estados Unidos na época, me chamaram para um jantar às 5 horas da tarde. E aqui, quando a gente marca às 5, a gente chega às 7, né? O jantar às 5? Onde é que já se viu um negócio desse? Eu falei, não. Deve ser, o pessoal deve juntar lá para fazer uns tira-gosto. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou jantar logo de uma vez. O jantar deve sair às 7. Né? Imaginei, né? E eu saí alegremente da minha casa às 6h30. Cheguei lá às 5 para 7 horas. Não tinha mais ninguém. Eu falei, escuta, pessoal, eu errei de endereço. Falou, não, acabou o jantar. Eu falei, mas que hora começou? Falou, às 5 horas. Eu falei, era sério que o jantar era às 5 horas? Sério. 5 horas. No Brasil há uma cultura do atraso, a ponto tal de que você não quer chegar primeiro na festa. De que a noiva, quando chega na hora, dá azar. Não é bonito a noiva chegar na igreja na hora do casamento. Já percebeu isso? Sim. Então, o nível de aceitação cultural, isso é cultura. As pessoas falam em cultura, para mim é isso que eu digo. São hábitos, são normas implícitas que ninguém te ensinou a atrasar. Ninguém. Bárbara, sua mãe falou, Bárbara, vamos atrasar hoje 15 minutos, amanhã a gente atrasa 20, para você ver como é que é. Né? Não teve isso. Então, é uma cultura, acho que sul-americana até, isso tem longas e antigas raízes. Mas eu acho que o que você mencionou a respeito do básico, né, de construir sobre uma estrutura firme, né, de disciplina e organização, aquilo que você quer depois que se pareça uma reputação, que se pareça como quem você é. Não basta a mulher de César, não basta ser honesta. Né? Tem que parecer ser honesta. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que a sua colocação foi muito bem colocada, muito bem feita, Bárbara. Um outro ponto que eu ia te perguntar comunicação é um problema? Ou é algo que faz, se não um problema, é um diferencial para você, como você enxerga? Assim, quando você me pergunta se comunicação é um problema, eu diria que eu acho que é a causa raiz de talvez 90% dos problemas que existem em empresas, né? A falta de comunicação ou comunicação não clara. Quando você me pergunta, você está me perguntando da minha comunicação perante a minha liderança e com a equipe, né? É muito importante. Eu acho que, mais uma vez, se colocando enquanto líder como pessoa no meio de outras pessoas, a comunicação é uma via de mão dupla. Então, eu informar para as pessoas que estão ali comigo coisas que elas precisam saber e também, quando eu preciso do meu liderado, que ele me informe coisas que são importantes que eu saiba, é uma via de mão dupla. Eu dou primeiro para depois receber. Então, uma coisa que eu sempre fiz muito foi comunicar muito claramente e, às vezes, até dizer o óbvio várias vezes, ou até dizer aquilo que não precisava ser dito, e isso faz diferença, porque a equipe começa a ver que, poxa, essa líder, ela fala para a gente, por exemplo, uma das coisas que eu percebi, uma vez eu cheguei numa unidade, e se eu fosse faltar amanhã porque eu tinha um médico, eu avisava para a equipe, falava, amanhã eu não venho, tá, tem médico. Amanhã eu vou chegar atrasada, tá, eu preciso fazer um exame. Isso causou estranhamento. Eles olhavam assim, mas você não precisa avisar. Eu falei, eu preciso. Eu não vou chegar no horário. Eu não vou estar aqui se vocês precisarem de mim. E aí, quando eles me viram fazendo isso, que é algo que a gente cobra dos nossos liderados, se você faltar, avise. Se você atrasar, me comunique. E eu achei estranho, porque causou estranhamento. Do tipo, você não nos deve satisfação. Não, eu devo. Eu sou uma pessoa como você.
né? Espero que você me traga informações, que você seja claro bastante comigo, eu vou ser claro bastante com você. E às vezes, e aí isso também entra na questão da confiança. Pois então. Né? É isso que eu ia te dizer agora. Isso vai desaguar lá na frente. Exatamente. Né, num poço de confiança que vai subindo, né? Isso vai aumentando o nível. Exatamente. Eu vejo como pequenos riachos que vão, sabe, todos se concentrando, né? Porque é o que você falou, assim, não dá para eu chegar numa equipe e falar assim, gente, pode confiar em mim, tá? Que eu sou ponta firme. Não é assim. Eu posso até falar isso, e eles podem acreditar, mas as minhas ações, elas têm que falar tão ou mais alto do que a minha fala em si. Se eu viro para eles e falo, olha, pode confiar em mim que eu sou ponta firme, tá? E aí eu começo a agir de outra forma, as minhas ações estão dizendo o contrário. E eu fiz um treinamento recentemente que falou isso e eu estou levando isso para a minha vida. As suas ações têm que falar tão ou mais alto do que o seu discurso. Exatamente. De que modo a gente consegue levar a visão de segurança? Eu vou te dar um exemplo. Como é que a gente pode participar da realidade das áreas, comunicando riscos ou comunicando decisões ou esclarecendo trade-offs? Muitas vezes é isso. De que maneira um técnico em segurança, um engenheiro de segurança, pode entrar nesse mundo, às vezes restrito de uma operação, de manutenção, etc., e comunicar-se com eles? Você acha que é possível, por exemplo, que um treinamento de área do tipo que a gente faz um relatório e tal, acabe tendo como efeito colateral positivo a habilidade de comunicar-se mais efetivamente com a área? Se eu treinar alguém dentro, alguém de EHS, eu chamo EHS puro, né? Dentro da área, eu fizer um programa de treinamento, eu vou acabar influenciando o potencial de comunicação dessa pessoa? Eu não entendi. Se você fizer um treinamento com quem? Com o meu técnico, com o meu engenheiro de segurança de de área, por exemplo, um treinamento operacional, com um roteiro de treinamento dia 1, dia 2, dia 3, dia 3. Sobre a operação, por exemplo. A mentoria entraria aí para orientá-lo sobre como ele fazer esse processo, quais são os trade-offs e tal. Isso aumenta o potencial de comunicação dele? Aumenta. É. Eu acho que aumenta, sim. Porque é o que eu te falei, assim, uma coisa é você entrar numa roda de conversa sabendo do que eles estão falando. Outra coisa é você entrar simplesmente com o seu procedimento embaixo do braço ou a norma que você tem que seguir, sem nem saber a realidade dele. Então, assim, uma das coisas que eu já fiz também foi quando eu entrei numa área nova, que eu não sabia, por exemplo, mineração. Eu contratei um consultor específico para me ensinar e ensinar parte da minha equipe como acontecia o processo desde a mina até o produto final naquela fábrica onde a gente trabalhava. Então, eu precisava saber quais eram os equipamentos que eles utilizavam, quais eram os insumos que eram utilizados, quais eram os riscos envolvidos. Então, esse tipo de treinamento eu acho que faz sentido, sim, porque aí quando você vai para a área, você já vai saber, então é isso aqui. Aqui que é a filtragem. Então tá, entendi. Aqui tem um moinho de bolas. Entendi. Estou sabendo o que está acontecendo aqui nesse processo desse meu cliente específico, que é a operação. Mas mais importante ainda do que esse treinamento, eu acho mesmo que é o convívio com a área. É você não ficar somente na burocracia, no procedimento, no seguir regras e normas. Lógico que você vai fazer com que eles sigam, mas você vai fazer com que eles sigam melhor a partir da visão deles. Então, eu acho que, às vezes, as áreas de operação têm reuniões diárias de 15 minutos para tratar alguma coisa. Vai lá e pede para participar. Esteja com ele, ouve. Por que não atingiu a produção ontem? Por que parou? E se parou, o que a manutenção fez? Qual atividade foi executada? Será que foi da melhor forma? E aí você começa a entender o mundo deles para entender aonde que você vai se encaixar ali para fazer o negócio fluir. Tá. Quer dizer, é preciso pensar racionalmente, até com estratégia, em como ser contributivo para aquela equipe. Não Sim. É só o fato de estar lá, não obrigatoriamente te faz alguém que vai fazer diferença. Não mesmo. Não, né? Não mesmo. Bárbara, e você indica livros assim, leituras?
Indico. como mentora? Dependendo da situação do mentorado, sim, eu indico alguma leitura, sim. Dá uma palhinha aí? Tem um livro que eu sempre indico. É um livro que assim, eu li ele em 2020. E quando eu li esse livro, eu realmente mudei a forma como eu pensava e operava e a dinâmica da minha rotina e como eu fazia as coisas. É um livro que já é muito conhecido, pode parecer clichê, mas é o Essencialismo. É um livro fininho, né, de fácil leitura, muito fluido. Era um livro que eu não conseguia parar de ler. E aquele livro me trouxe um monte de conhecimento sobre dizer não, sobre saber o que é um sim com certeza, né? Sobre priorizar as minhas ações, sobre o que eu controlo, o que eu não controlo, o que eu influencio, o que é só preocupação da minha parte. E aí, junto com outras leituras, eu fui criando alguns métodos de operar na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Esse livro eu indico para todo mundo. Então, Essencialismo, editor, sob nosso voto, por favor. Bom, esse especialmente eu estou no meio dele. O interessante é que ele fala, a gente vai voltar para o filme que deu origem à série. Ele fala sobre priorização, né? A ponto de... E aí eu fiz um paralelo outro dia, num desses artigos que a gente publica no LinkedIn, né? Aqui certamente haverá outros artigos que vão originar essa conversa com a Bárbara. Mas eu dizia que nada ou quase nada do que está sendo aplicado hoje não tem pelo menos décadas de existência. Sim, foi o que você comentou. E esse livro eu não recordo agora o autor. Acho que é Greg McCown, algo assim. Alguma coisa assim. Aí no rótulo vai ter o nome dele. Ele fala de Pareto. Sim. Pareto foi um dos primeiros artigos que eu escrevi aqui pela Farol, acho que uns 10 anos atrás. Não uns 10 anos, não, mas uns 8 com certeza. Falando sobre a importância de você paretizar os seus problemas, né? Essa é uma habilidade que eu acho que é importante, que eu sei o livro que você está dizendo, não acabei ainda como você já acabou, mas eu também recomendo pelo que eu já li. Eu vou voltar em casa e vou acabar de ler. E ele de fato fala, a habilidade de priorizar, ela está intimamente ligada a isso de fazer primeiro o básico, né? São coisas muito correlacionadas, né? Então, você tocou numa série de pontos que eu acredito, assim, piamente, assim, do fundo do meu, das minhas crenças mais arraigadas. Eu acho que o que você falou é de fato o que eu penso. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. Essa sanha maluca por digitalizar as coisas quando o processo analógico não está pronto ainda, né? Ou sequer existe, não é que não seja pronto, é que ninguém montou esse troço ainda. E eu entendo a moda. A moda é aquilo que a gente vê aí acontecendo um monte de coisa. Outro dia eu vi que um filme fez com um país, um filme desses aí, no cinema, todo mundo se vestindo de uma dada maneira, pais, mães, pais não, mas mães e filhas, sabe, um negócio meio impressionante, assim. Esse modismo, ele acontece em todas as áreas da vida humana, né? Eu já fui nessa onda, já fui em várias na vida. A maturidade vai tirando dessas enrascadas, né? Ao longo envelhecer não é tão ruim assim, quando você pensa que você se livra dessas coisas. Mas digitalizar, por exemplo, é uma das coisas que você mencionou que eu acho que são fundamentais, Bárbara. Vou comentar um pouquinho sobre isso, assim. Eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, obviamente, né? E em muitos casos ela é necessária. Só que eu faço a seguinte analogia, assim, quando você é bebê, você precisa aprender a engatinhar para começar a andar. Você não simplesmente levanta as pernas um dia, tá com elas firmes e começa a andar, né? Então eu acho que para você chegar num nível de tecnologia bem aplicada, você precisa estar fazendo esse processo de uma forma consistente no analógico. Claro que hoje em dia, né, em 2023, tem processos que já nascem digitais. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando eu quero uma tecnologia tal que facilite a minha vida, mas eu não sei fazer ela nem fora da tecnologia.
E a tecnologia é algo novo. Então, se você não sabe fazer o velho, você vai querer fazer o velho no novo, você está pulando etapas. Então, assim, às vezes você chega num lugar, por exemplo, que está, igual você falou, estou digitalizando os meus processos, estou colocando inteligência artificial no meu sistema de produção, ele já tem machine learning e tal. Aí você entra na fábrica, o cara não consegue manter a fábrica limpa. Está muito sujo, para não dizer outra coisa. E aí você fala, poxa, mas você ainda não dominou nem a parte do organizar, de trabalhar organizado, de ver de onde que está saindo essa sujeira toda, e você já está falando em colocar um processo que vai aumentar a produção. Uma hora isso vai dar errado. Uma hora você vai ter que voltar atrás e falar assim, bom, então agora deixa eu consertar isso aqui que eu deixei para lá. Então, eu acho que parte é a ansiedade de chegar num nível acima, mas toda escada tem seu degrau, né? De fato, Bárbara, isso que você falou para mim é muito importante. É preciso ter maturidade com relação àquilo que a digitalização pode fazer por você. E você citou machine learning. Cuidado com o canto da sereia. Cuidado. Né? Nesses pontos, parecem muito convidativos e muito modernosos, assim, né? Mas não são. Eu acho assim, é o que a gente falou. Existe um passo a passo a ser seguido. Cada escada tem um degrau. Você querer pular degraus pode te fazer voltar 2 degraus para trás depois, né? O que eu ia comentar é que eu acho que essa parte da digitalização, da gente querer chegar lá, é tudo a mesma coisa. A gente precisa respeitar o processo. Tudo na nossa vida existe um processo, um passo a passo a ser seguido. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente corre. Eu comecei correndo 2 quilômetros a uma velocidade bem baixa, né? E aí vai para 3, vai para 5. Ele conseguiu correr uma meia maratona esse ano, mas ele não foi do quero correr para meia maratona semana que vem. Existe um processo a ser respeitado, e se este processo não for respeitado, você vai se machucar, você vai se lesionar e você vai até adiar a sua meta. Sem dúvida. Então, eu acho que essas analogias são boas para a gente mostrar assim, respeite o processo. Caso você não respeite, você não consiga fazer seguir esse passo a passo, conseguir parar para analisar e ver de fato quais são os seus problemas e aonde você quer chegar, isso vai te fazer parar e adiar a sua meta, né? Eu acho que trabalhar com uma... De novo, você volta ao tema do filme que deu origem à série, que é a capacidade de a gente, isso não se limita, obviamente, à vida profissional apenas, na vida pessoal também. Estabelecer as prioridades, né? Sim. Uma fábrica que luta contra a sujeira, a imundície, não pode estar numa frente de digitalização. Não faz sentido. Alguma coisa está errada. E me preocupa, Bárbara, não sei se a você também, o sentimento que as pessoas têm, de maneira até silenciosa, de hipocrisia, de que estão sendo enganadas ou de que fazem parte de um teatro perigoso. Você já teve você já viu esse tipo de sinal? Já, eu acho que... Bom, eu acho que é polêmico também. É o que você falou, né? A empresa é feita por pessoas. Na sua grande maioria, quem vai ditar a cultura da empresa e como as coisas vão acontecer são as pessoas de cima, não através do seu discurso, mas sim através da sua ação. Então, às vezes, a empresa ela pode ter uma cultura de segurança muito bem escrita, sólida, né, valores... Documentada, mas quando você vai para o dia a dia, você vê que aquilo é o que você chamou de hipocrisia, né? A gente pode ter metas de segurança, né? Eu acho que a meta de segurança, no final das contas, é que ninguém se machuque, né? Sabe que eu gosto muito de uma brincadeira que eles fazem? Vou te interromper aqui na seca, mas tudo bem, depois você me xinga lá fora. A gente brinca muito com eu gosto muito de aviação. A aviação é uma inspiração para mim. Eu sou um piloto frustrado. Um dia eu resolvo isso. O desconhecimento, quando eu vejo assim, mentalidades como zero acidente, quando eu vejo, pior ainda, risco zero. Eu comentei isso aí outro dia
no mini artigo que eu lancei junto com o Short, eu vejo que ainda a natureza e a dinâmica de um acidente é desconhecida Sim. das pessoas que fazem a gestão do risco. Ou ela é romantizada, ou ela é demasiadamente simplificada, ou o comportamento humano é regredido a um comportamento animal de punição-recompensa. Sim. Né? Como se adultos saudáveis, né, que acumularam sabedoria. Nosso operador, nosso mecânico aí da fábrica tem uma sabedoria própria. Eles acumularam anos fazendo o que tinha que ser feito e aprenderam aquilo. O ser humano é uma coisa impressionante. Né? O cérebro humano é uma máquina maravilhosa, encantadora. Eu vejo o pessoal falar em IA, né? Honestamente, eu tenho um passo atrás, embora eu não acho que isso seja reversível, sabe, Bárbara? Também não acho que seja. Não, desistimos, deu errado. Não, isso não vai acontecer. Esses boicotes são normais, é uma resistência à mudança que, afinal de contas, a gente tem como até geneticamente presente. Natural. Então, eu acho que parte da nossa meu arrepio em relação a IA vem dessa resistência que eu carrego normalmente. Eu não sou folha de bananeira que para onde sopra vai. Eu tenho uma posição. Como assim? Já mudou? Não é mais assim? Né? Isso não vai ter consequência para a minha vida? Né? É lógico que a gente tem que refletir sobre isso. Não acho que seja reversível, assim como você então pensa, mas também não acho que ela será o fim da nossa existência e tal. Eu não penso assim, não. Apesar disso, eu também não acho que ela vai resolver problemas como esse que você comentou agora. Não vai, porque eu não lembro o autor, mas eu ouvi uma pessoa uma vez falando o seguinte: o pessoal é o que você falou, o pessoal tem medo de esse ser o fim, né? Agora a IA vai tomar conta e é ela que vai tomar as decisões. Não. Por quê? E eu lembro dessa pessoa falar assim: o pessoal tem medo de que a inteligência artificial, que os robôs, né, tomem o seu emprego, né? Que tomem a sua posição. Pode até ter que tomar. E a pessoa falou assim: pode até ser que tome, sim. Você atua como um robô? Eu acho que aí, para mim, matou. Então, quando você pega e faz uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, que você sempre tem que interpretar e colocar na situação que você está vivendo e ver se aquilo cabe ou não cabe. Isso está no ser humano. Essa questão, essa perspectiva de conseguir olhar e encaixar ou não e raciocinar. Sabe o que eu vi ontem? Um anúncio de um software que é chamado Humanizador de Resposta de GPT. Assim, vai funcionar? Vai funcionar. Não deve funcionar, dependendo para quê. Exato, mas assim, a questão é, você não precisa, eu particularmente não tenho medo em relação à inteligência artificial ou medo em relação a robôs, por quê? Porque eu sei que eu não atuo como um robô. Se de fato o meu trabalho for completamente robotizado, se eu trabalhar como um robô, eu vou sim ser substituída por um robô. Concordo. Mas eu não atuo como tal, então... Sou mais que isso. Os humanos, no geral. No geral, sim. A gente dizia sobre a questão dessa visão meio romântica de como é que se influencia pessoas, de programas que são, vamos dizer assim, simplistas demais. Né? Eu acabei desviando aqui. Mas de programas que são simplistas demais em relação à natureza complexa do ser humano. A ponto de você achar que apenas recompensando alguém é o suficiente para que ele desenvolva um certo comportamento, e o contrário também valha. Sim. Né? Essa linha de pensamento se chama behaviorismo, começou no início do século passado, né? Foi uma linha da psicologia, ainda é usada muito para a educação até de crianças deficientes e tal, que usam o behaviorismo. Tem métodos de behaviorismo que são usados para autistas, para crianças com certas deficiências. Eu acho que a gente devia ver com um pouco mais de critério esses métodos que consideram que punição e recompensa são o que basta para modelar a atitude e o conjunto delas, que é comportamento. Né? A gente entrou nessa seara, Bárbara, porque a gente está falando sobre metas. Né?
da área de riscos e tudo, que a gente falamos de zero risco, enfim, de zero acidentes, esse negócio todo. Você tem uma visão, como é que é a sua visão sobre metas de IHS? O que você enxerga como metas que refletem de fato a saúde, a consistência de um sistema de gestão de riscos, que vale a pena compartilhar com a gente? Metas que valem a pena, assim, eu acho que uma visão que eu sempre tive, como eu vim da área de manutenção e operação, eu sempre trabalhei muito com dados. É o meu perfil analisar números e tirar conclusões a partir de fatos. E na área de segurança, quando eu fui para essa área, eu percebi que isso lá é feito numa escala bem reduzida, né? Então, eu acho que a gente utiliza os dados ou não utiliza, só utiliza para gerar um indicador, mas não para tomada de decisão, né? Lógico que a segurança ela engloba uma série de fatores que são intangíveis, digamos assim, fator humano, por exemplo, né? Comportamentos imprevisíveis, por exemplo. Comportamentos imprevisíveis, né? Só que tem duas coisas aí, né? Uma delas é o que a gente estava falando, questão de cultura de segurança. Se a sua liderança tem a segurança como um valor, ela vai passar isso para a sua equipe. E aí você vai gerando realmente pessoas que são preocupadas com fazer de forma planejada, fazer da forma que é melhor para eu fazer, porque desta forma eu faço com mais segurança. Mas o que acontece muitas vezes é o que a gente falou, você tem uma cultura muito bem documentada ali, mas as ações não mostram isso, né? E as pessoas percebem isso, né? Muito. Rapidamente, não é? Por quê? Porque outro dia eu ouvi num podcast também, a pessoa falou assim, você só tem aquilo que você tolera. Porque se você não tolerasse, você não teria. Porque você ia simplesmente excluir aquilo da sua vida. Então, para mim, algumas coisas vão acontecendo porque as pessoas toleram. Tem um ditado que eu ouvi há muito tempo, depois a gente procura a origem desse ditado aí, mas ele diz que para um líder, o mínimo desse líder é o máximo da equipe dele. Né? Quer dizer, ela só chega àquilo que é o mínimo que ele aceita. Exatamente, que é o que ele tolera, né? E isso, essa frase eu gostei muito e levei ela para a minha vida, né? Porque às vezes você está ali numa situação totalmente desconfortável, reclamando o dia inteiro, querendo que mude, mas na verdade não é tão desconfortável assim, porque se fosse você não tolerava, você ia achar uma outra forma de fazer, você excluía aquilo que você não tolera da sua vida, né? Tá certo. Então, enfim, mas isso é uma questão da cultura. A outra questão também que eu acho que envolve a cultura é o que a gente já conversou antes, que é quando eu tenho uma operação extremamente complexa, que envolve materiais perigosos, né, que envolve atividades com alto risco, e você consegue fazer aquela operação de uma forma que as pessoas não se machucam ali, é ponto para você, né? Aí essa pessoa sai dali e, de repente, do caminho da oficina de manutenção para o ônibus, ela é picada por uma abelha. Porque você está numa fábrica que está inserida onde as abelhas estavam antes de você chegar, muito provavelmente. E aí essa pessoa, vamos supor, ela é alérgica. E ela precisou ir para o hospital. E ela precisou ficar afastada por isso. Mas ela voltou, ficou tudo bem. Mas o que eu sinto é quando você trata essas coisas da mesma forma que você trataria se aquela mesma pessoa estivesse dentro da fábrica fazendo uma atividade na qual ela de fato se machucou com um maçarico, caindo de altura, ou sendo esmagamento, alguma coisa desse tipo, quando você não consegue verificar a diferença que tem da sua gestão de riscos quando você tem muitas picadas de abelha, por exemplo, ou muitos tropeços, ou sei lá, é o que me vem à cabeça agora, mas quando você tem muito isso, uma torção, alguma coisa, né? Quando você não consegue diferenciar na sua gestão de riscos, que você de fato tem uma gestão de riscos bem feita, mas na segurança você tem algo que se chama fator humano. Algumas condições que são inerentes àquela localização. Não quer dizer que você não possa fazer nada relacionado às torções ou à picada de abelha.
Mas quer dizer que, talvez, o peso que você dá para qualquer um desses acidentes, para um ou para outro, ele tem que ser diferente. Sem dúvida. Vindo da liderança. Agora, quando você está num ambiente na qual a pressão em cima de você é pelo afastamento em si, independente da causa, pô, você teve um afastamento, olha o índice, foi para o beleléu. Você começa a ter, acho que, essa cultura de uma pressão de punição, né? E você não consegue trabalhar com os dados de fato e falar, poxa, eu trabalho aqui com caminhões fora de estrada, eu trabalho aqui com ácido, eu trabalho com explosivos. E aí, o meu afastamento foi com uma picada de abelha. Será que a minha gestão de risco está tão ruim assim? Pois é. O que acontece é, no primeiro momento, uma queda brutal na moral da equipe. Brutal. Né? Isso, para mim, é claro como água. E a segunda coisa que acontece é um convite a um dos maiores fantasmas que a gente tem, chamado subnotificação. Uhum. A gente vai começar a perceber que as pessoas vão passar a omitir pelo que consideram de injustiça. Elas vão passar processo. a omitir porque, na minha visão, elas sabem que qualquer coisa que aconteça, seja ela por qualquer razão, a pressão que vai vir de cima vai ser muito grande. Não apenas pela quebra de um indicador que para mim não é justo, né? Que às vezes não reflete a sua gestão de a riscos. realidade, como também, e aí a outra metade desse problema, que é do extremo foco na culpa e na punição individualizada, né? Muitas vezes em praça pública, né? De alguém com uma investigação, eu não gosto de usar a palavra investigação, embora eu entenda por que esse número, enfim, esse termo é utilizado, mas eu entendo também que são os resquícios que nós temos do sistema de culpa que concentra no ser humano o único responsável por uma cadeia de eventos que o antecedeu. Sim. E esse assunto ele é muito complexo. Dá outro podcast, se você quiser, tá convidada. Porque assim, não é que a gente está falando aqui que, porque tudo bem, então foi uma picada de abelha, a gente não vai investigar, a gente não vai fazer nada a respeito. Não é isso. Né? A gente vai fazer, mas a questão é que a gente não vai pegar, por causa de uma picada de abelha, e parar todas as equipes para começar a olhar onde tem colmeia. Entende a diferença? Parar todas as unidades, parar tudo, para olhar e falar assim, meu Deus, aonde tem abelha? E outra, você não pode matar as abelhas, né? Então, você tem que ter uma gestão ali diferenciada, você tem que ter um equilíbrio. É diferente de quando alguém realmente se machuca num esmagamento, numa correia transportadora, por exemplo, que você tem que realmente olhar e falar assim, eu não consegui impedir isso aqui. E eu poderia ter impedido. Isso aqui era previsível. Isso aqui tinha que estar na minha gestão de riscos. É o potencial que ele tem de alterar a vida para pior. Exato. Né? Tem que ser respeitado. E o assunto é complexo, porque assim, é lógico que eu vou tratar a picada de abelha. Mas a questão é, eu não vou, talvez, botar pressão, e talvez o meu indicador esteja errado por considerar isso, não vou botar essa pressão, porque eu sei o que foi que aconteceu ali. Não foi um esmagamento. Não foi um atropelamento, não foi uma queimadura. Preciso gerenciar corretamente o que aconteceu, interpretar os fatos. E dar peso para o que importa. Dar peso para o que importa. Eu acho que... E eu sei que é difícil para uma companhia, para uma gestão, olhar e falar assim, não, então tá. Então, se tiver só picada de abelha agora em diante, quer dizer que meu indicador está bom. Não, tem que ser feito realmente uma análise de dados e fatos e verificar qual que é a melhor forma de você medir a sua gestão de riscos, junto com a operação, junto com a manutenção. Não é o que a gente falou, é integrado. Bárbara, um ponto importante que você falou, né? Essa gradação das consequências é uma atribuição de quem lida com riscos. Faz parte. É simplesmente um item que não pode ser negligenciado. Você precisa ser capaz de colocar peso nas coisas. Sim. Nesse caso da abelha, né, tudo bem, a gente pode encontrar uma condição em que a picada levou um choque anafilático e isso tem uma decorrência. Isso requer uma outra visão, de uma outra magnitude,
em que a gente vai entender se isso é ou não é, tem que ser colocado ou não no contexto, porque segurança começa com contexto. Sim. Você precisa saber. Senão a gente vai colocar uma tela contra aquela de avião aqui em cima do escritório. A gente vai parar aí. Peraí, esse não é o contexto. Né? No entanto, a tomada que alimenta essas lâmpadas aqui tem DR. Eu coloquei, pessoalmente. Sim. Então, o contexto eu tenho manutenção aqui, a gente lava esse escritório com água para cima e para baixo, né, para receber um podcast como esse, tem que estar tudo certinho. Pode acontecer. Né? Aqui na frente tem um canteiro de plantinhas que a gente cuida aqui para o farol. Quando a gente vai lá, a gente coloca os coninhos na frente para poder irrigar lá na frente e tal. Está no contexto da minha operação porque faz parte do meio ambiente. Se você não for capaz de contextualizar o seu modelo de riscos, você não é capaz de produzir nada a não ser falsos números, expectativas que não se cumprem, frustração contínua, subnotificação e, finalmente, a árvore do mal que nasce disso. Sabe o que é? Acidentes que não tem nem que nem porquê. Você vê alguém carregado numa maca, amputado, fala, mas como? Está tudo tão bem? Esse silêncio é mortal, sabe? Que é o que a gente já conversou também, né? É por isso que eu falo, esse assunto é muito complexo, né? Ele envolve vários fatores, várias decisões, coisas que podem impactar, mas eu acho que a gente tem que ser capaz de colocar peso nas coisas. E eu, particularmente, sou uma defensora do uso de dados para tomada de decisão. E na segurança, por conta disso, tudo que a gente falou dessa cadeia, às vezes nem os seus dados vão te dar a capacidade de tomar uma decisão melhor, porque eles não são dados confiáveis. Super importante. Por sinal, foi o primeiro tema do Farolcast. Foi gestão de dados, com o Book, com o André e com o Diego. A gente falou sobre isso, sobre a importância, e especialmente sobre a importância de dados que levem à tomada de decisão. Né? Confiáveis suficientes, disponíveis suficientes, né? assertivos que sejam suficientes. Confiáveis, que você consiga alguma coisa de fato ali. O objetivo não é o dashboard, o objetivo é tomar decisão. Exato. Né? Com a menor chance de erro possível. Né? Bárbara, a gente vai fechando o nosso Farolcast aqui. Eu queria deixar com você 2 pedidos. Primeiro, para que você desse um recado a quem sente falta de ser mentorado e que poderia procurá-la. Né? Uma mensagem profissional sua, né, Bárbara. E como é que a gente te acha na internet, no Insta, no LinkedIn, para a gente poder levar adiante o seu novo projeto aí? A gente faria com muito orgulho. Tá joia, tá legal. Bom, uma dica para dar para as pessoas que gostariam de ser mentoradas, assim, eu preciso falar um pouco da minha trajetória. Eu, durante a minha trajetória, quando eu me formei em engenharia civil... Sua câmera está ali, ó. Quando eu me formei em engenharia civil, obrigada. Eu demorei 10 anos para voltar para a faculdade fazer um MBA. Só que nesses 10 anos não quer dizer que eu fiquei parada. Mas eu fiz vários cursos e vários processos. Eu fiz processos de coach, eu fiz processos de mentoria, eu fiz treinamentos mais voltados para o meu relacionamento interpessoal, porque eu achava que aquilo era o que eu precisava naquele momento. Quando eu saí da faculdade, eu lembro que uma pessoa uma vez me falou, não faça o MBA assim que você sair da faculdade. Você vai aproveitar muito mais seu MBA quando você tiver experiência. E, de fato... Concordo. Absolutamente. Eu demorei, eu levei acho que uns 8 anos para poder fazer o meu MBA em gestão estratégica de negócios. E realmente o que eles falavam ali para mim, eu consegui aplicar. Mas o que eu quero dizer é, eu não cheguei onde eu cheguei sozinha. Eu sempre tive ajuda. E é para isso que o mentor existe, é para te ajudar. É para te dar a mão para você subir mais um degrau, porque ele já está lá em cima. Ele já passou por esse momento. Então, a dica que eu quero dar para as pessoas é justamente peçam ajuda, né? Vai numa pessoa que sabe mais que você e aprenda um pouco com ela, né? Eu, particularmente, eu sempre fiz esses processos de maneira profissional, né? Contratando alguém para fazer isso, mas eu fiz de maneira pessoal também. Tive mentores ao longo da minha trajetória que hoje se tornaram amigos, confidentes, que eu consegui aprender muito. E para me achar... Pode me achar no LinkedIn ou no Instagram, né? São as principais redes onde eu tenho atuado. No LinkedIn é engenheira Bárbara Silva e no Instagram é Bárbara Alves TS. São meus sobrenomes. Muito bem. Bárbara, obrigado. Essa conversa foi longamente planejada.
Foi. Você sabe disso. Tem mais de ano. Quando nós não tínhamos nem ideia de que seria assim, o ambiente, a gente já falava sobre isso, o que não impediu que a gente tivesse uma conversa completamente nova. Não sei se você percebeu isso. Foi, completamente Por mais que nós nova. tivéssemos planejado, né, a gente tinha o perímetro que a gente iria percorrer, Sim. mas foi completamente nova e encantadora a conversa. Obrigado. Eu Obrigado, que agradeço. Foi o primeiro podcast que eu participei na minha vida. Então, assim, eu espero ter conseguido atender as expectativas aí de mais de um ano, né, para a gente conversando. E para mim, Miguel, assim, é muito confortável falar com você. É o que você falou, né? A gente começou no analógico e provavelmente isso só evoluiu porque a gente tem um alinhamento de valores que você chamou de alinhamento ideológico. Também é a mesma coisa, né? Então, assim, eu que tenho a agradecer. Estou honrada de estar aqui, de ter sido convidada. E obrigada mesmo. Eu agradeço em meu nome da equipe. A você que nos acompanha, muito obrigado. Não percam os shorts, os cortes importantes como reforço do nosso material. Não percam os próximos episódios. A Bárbara vai voltar aqui, tenho certeza que sim. A gente deu a deixa para vários outros tipos de abordagem que eu gostaria muito de te ouvir, Bárbara. Vou voltar, com certeza. Vamos combinar. A todos vocês, muito obrigado. Até o próximo Farolcast. Tchau.